Oi gente, tudo bem? Vamos começar o primeiro study vlog deste canal. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos meus estudos de hoje. Eu tenho prova, a princípio, amanhã, de semiologia, e vai cair, tipo, tudo que eu já tive de semi nesse ano, então é muita coisa. E eu tenho alguns casos clínicos pra resolver, então eu vou mostrar pra vocês como que vai ser meu estudo, como eu vou me organizar e tudo mais. Ignorem essa cara, essa olheira, né? Mas hoje estou sem maquiagem, tô com frio, em Ribeirão com esse casaco, gente. É porque tá frio. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Então aqui minha escrivaninha, tô com os casos clínicos já abertos aqui, então eu tenho que estudar e depois tem as respostas comentadas dos professores. Aqui tá o meu livro de semiologia, o Badini, que acho que quase todas as pessoas que participaram desse livro são professores da minha faculdade, então é o que a gente usa, e as minhas canequinhas com canetas. Então bora lá estudar. Aí, pra quem tá se perguntando por que esse post-it aqui, é porque tava tendo uma aula, uma videoaula pelo Meet, e eu tava com medo de acabar aparecendo. Porque vai que a câmera liga, sei lá, né? Eu sempre tenho medo, então eu deixo esse papelzinho aqui. Então agora eu vou aqui baixar todos os PDFs pra deixar aberto no computador. E o que eu vou fazer? Eu vou ler os casos antes de ler o livro, porque daí eu já vou com o livro mais direcionado, sabe? Então eu comecei a baixar todos os arquivos que tinham os casos clínicos, e uma coisa que me perguntam muito é se meu computador trava com tantos PDFs abertos ao mesmo tempo. Mas por incrível que pareça, ele não trava, ele funciona super bem. Então, eu tô aqui com o computador e o que eu vou fazer primeiro? Eu vou ler o caso clínico, eu vou grifar as informações mais importantes. Eu não posso mostrar essa etapa pra vocês, o computador, porque tem informação de paciente e tudo mais. Mas basicamente é o que eu vou fazer e depois eu vou partir pro livro. Então eu comecei a grifar, e uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô grifando e tudo mais, vocês podem perceber que minha cabeça não para de balançar, é porque eu vou concordando com o texto como se eu estivesse entendendo ou alguém falando comigo e eu tava compreendendo o que estava acontecendo. Eu tenho essa mania, é bem engraçada, mas eu acho que me ajuda de alguma forma a fixar melhor o conteúdo. Então, gente, eu acabei de ler o caso. É um caso clínico de síndrome metabólica, então eu já peguei o meu livro Badini e já vi aqui o capítulo, e eu vou ler o capítulo para pegar as informações principais para poder responder as perguntas. Eu gosto de grifar o capítulo que eu vou ler para depois ter um controle do que eu já estudei e que não estudei desse livro. E eu vou ser sincera com vocês, eu não sou a pessoa mais organizada para grifar, e às vezes eu grifo a página inteira. Eu tenho que trabalhar isso melhor, sabe? Mas eu tenho cada vez mais tentado mudar às vezes as cores para ficar um pouco mais organizado e eu saber quando que eu mudo de um assunto para o outro. Vocês podem perceber que eu mudei do rosa para o laranja, e eu tento grifar um pouco menos, mas às vezes quando eu vejo que é muita informação importante eu acabo grifando, gente. Mas eu ainda quero trabalhar um pouco mais em fazer uma leitura um pouco mais ativa e anotar em volta, e também grifar mais os termos mais importantes para quando eu voltar a ler eu conseguir retomar e não precisar ficar procurando qual é a informação que eu quero ler no meio de um mar de coisas grifadas. Então, gente, eu acabei de ler esse capítulo de síndrome metabólica e eu não tenho color code, eu literalmente vou grifando de acordo com a cor que eu tô afim. Às vezes eu mudo, por exemplo, aqui eu comecei tratamento não medicamentoso, eu coloquei todo em verdinho, depois o medicamentoso eu coloquei todo em laranja. É isso, é um capítulo bem curtinho. E após ler os casos clínicos, eu peguei os temas principais que eu tinha que ler no livro e estava anotando. Então eu estava olhando pro computador, pegando qual o tema mais importante, para eu poder depois no livro conseguir ler e direcionar os meus estudos. Agora eu catei o livro, vocês podem ver que eu tô ali procurando o capítulo que eu tenho que ler. Então ali estão as perguntas que eu preciso responder, então eu venho aqui pro livro. E eu já grifei o que eu achava que era mais importante para responder esse caso clínico, então fica bem mais fácil, porque tá aqui algumas partes eu grifei bastante, grifei, mas já fica um pouco mais direcionado, pelo menos. Mas deixa eu falar uma coisinha. Lembra que no início do vídeo eu não sabia se minha prova ia ser amanhã, na terça, ou ia ser na quarta? É porque tem dois calendários diferentes. Um é o calendário que tem todas as matérias e o outro é o calendário da disciplina. E aí no calendário da disciplina tava dizendo que ia ser amanhã e no geral tava falando que ia ser na quarta, mas realmente vai ser amanhã. Então vamos acelerar aqui, né? Socorro. E pra quem tem dúvidas como são as provas e tudo mais agora na quarentena, a maioria tá sendo múltipla escolha, porém essa vai ser
vai ser mista. Então vão ter 13 questões abertas de escrever, curtas, eu espero, e 15 questões de múltipla escolha. E a duração da prova vai ser de 2 horas. E é isso, gente. Tô tensa. Socorro. Para estudar. Eu não vou dormir hoje. Querem ver a realidade? É isso, gente. É a realidade. Eu contava com esse um dia a mais, né? Mas é isso aí, né? Bora engolir o livro, né? Eu vou dormir com ele na cabeça pra ver se eu consigo, sabe, absorver as coisas por osmose. Ah, socorro. Bora lá, vocês vão me acompanhar até de madrugada, gente. Com o Red Bull, café, não façam isso. Não recomendo, é só se organizar. Mas, né, a pessoa que procrastinou um pouco na última semana. E eu não acreditava que essa prova ia real acontecer. Eu achava que eles iam deixar pra depois do fim da quarentena, mas vai acontecer, então... Tô colhendo o que plantei. Mas é isso, vai dar tudo certo. Bora estudar. Primeiro caso, eu vou responder agora. Eu tava nessa de... Meu Deus, recebi e-mail do prof, então eu acabei perdendo um pouco o foco. Mas bora agora voltar aos estudos e responder as questões. Nossa, minhas olheiras estão incríveis, né? Pra vocês verem isso que eu tive boas horas de sono, hein, gente? Imagino se eu estivesse na faculdade, estaria pior. Mas bora lá. Voltei, só pra falar mais uma coisa. Pelo menos tem um ponto muito positivo. Eu tinha que entregar algumas coisas quinta-feira e aí ia ficar, tipo, tudo pra fazer na quarta à tarde, à noite e quinta de manhã. Mas o bom da prova ser agora é que já passa logo essa prova e aí eu já posso resolver as outras coisas com mais cuidadinho, sabe? Então, sempre bom olhar pelo ponto positivo, né? Pelo lado positivo. Pelo ponto positivo. Pelo lado positivo. É isso, vocês entenderam? Vamos olhar pra coisa positiva. E esse momento eu acredito que já era o fim da tarde, eu tava lendo mais um caso clínico. Eu decidi ler todos os casos clínicos antes. E eu ia grifando os achados principais, de acordo com o quadro do paciente. E isso me ajuda a direcionar depois, a saber qual que é o problema que está acontecendo. E aí eu fui grifando e grifando. Eu grifo no Adobe, para quem tem essa dúvida. E dá para também fazer notas e tudo mais. Um dia, se vocês quiserem, eu posso mostrar com mais detalhes. Deixe aí nos comentários que eu faço depois um vídeo mostrando como que eu grifo nos meus resumos e tudo mais. Como eu grifo meus PDFs. E nessa hora eu peguei o livro para consultar se tinha um capítulo do que eu precisava ler extra, além do que eu já tinha anotado. Gente, aqui eu tô com o livro de novo. Eu preciso rever alguns capítulos antigos. Eu quero fazer isso antes de resolver os casos clínicos. Então eu vou anotar aqui no meu checklist para não me perder e ficar desorganizada. Então eu vou anotar todos os capítulos que eu tenho que ler. Então eu comecei a anotar. E eu gostei de mudar a cor da caneta de acordo com o tipo de capítulo, porque cada capítulo está inserido dentro de um contexto. Oi, gente. Fiz uma pausa porque eu precisava comer. Meus pais fizeram churrasco agora à noite. Gente, que vontade de deitar e dormir. Sabe aquele almoço de domingo que você come churrasco, ou sei lá, alguma coisa que é bem pesada e aí dá muito sono depois? Sou eu nesse estado. Apesar que eu não tô com sono, eu tô com vontade de dormir mesmo. Tipo, descansar, fazer qualquer outra coisa além de estudar. Mas não tem essa opção. E, gente, eu tô com muito frio. Não sei se dá pra ver no vídeo. Tipo, minha unha tá roxa aqui embaixo, assim, sabe? Nossa, tô com muito frio. E é isso, bora estudar. Tem bastante coisa pra ler, pra revisar. Então bora lá. Minhas coisas em cima da cama. Sabe aquela roupa que você põe na cadeira do seu quarto antes de dormir? E aí você pega ela de manhã e coloca em cima da sua cama? É exatamente aquela. Todo mundo acho que faz isso, né? Se você faz, comenta aí nos comentários. Comenta aí nos comentários. Enfim, comenta aí que você também faz isso, porque sério, gente. E eu dobro bonitinho, ao invés de pôr no guarda-roupa, que eu faço? Coloco na cama. Aí depois eu coloco na cadeira. Daí eu volto pra cama. Aí vai pra cadeira. E é o ciclo de todo dia. Então, bora lá estudar mais, gente. Essa noite vai ser longa. A prova é às 8 da manhã. Vamos ver se eu vou conseguir dormir alguma coisa hoje. Oi, gente. Eu falei que eu ia ser sincera nesse vlog. E são 10h09 da noite. E eu ainda não li nada. Quer dizer, eu li durante o dia as coisas que eu tinha lido, mas a listinha que eu fiz agora eu não li nada.
Eu fiz pausa pra jantar com meus pais, e daí depois eu tive que pedir remédio no Rappi. E aí eu não consigo me concentrar, eu fico esperando chegar. E aí eu não estudo, eu fico tipo assim, não vou começar a ler, né? Porque vai chegar negócio, eu vou ter que ir lá. E aí ainda por cima chegou picolé, que meus pais pediram. Ou seja, agora é hora de quê? É hora de assistir série com meus pais e comer o picolé, entendeu? Assim que eu procrastino, gente. Mas depois disso, vamos focar e vamos ler tudo. Vocês vão assistir. Não tudo, porque senão vocês vão cansar. Apesar que se vocês gostarem de assistir a minha leitura grifando, comenta aí pra eu saber se... Tipo assim, o que vocês gostam de ver no Study Vlog, comentem, por favor. Pra eu saber e adaptar, né? Porque é o primeiro que eu tô fazendo, então assim, tô meio perdida. Então é isso, gente. Bora comer o picolé antes que ele derreta. E partir ver um episódio de série. É só 20 minutinhos, depois eu volto pra cá. E uma dica importante é, leve uma garrafinha de água pra quando você for estudar. Porque vai que bata aquela sede e aí você vai lá na cozinha e começa a procrastinar. Pega o celular, vai abrir a geladeira e ver o que tem pra comer. Então sempre leve uma garrafinha de água, gente. E aí eu comecei a grifar um capítulo que eu não tinha lido por completo, eu tinha mais estudado pela videoaula do professor. Então eu comecei a ler e grifar. Todas essas matérias eu já tinha estudado antes, porque eu tive aula de cada uma delas desde o início do ano, desde, se eu não me engano, acho que janeiro, finalzinho de janeiro. Então era mais uma revisão mesmo da matéria. Para mim, as piores de revisar foram as que eu não tive aula prática devido à quarentena. Daí foi um pouco mais difícil para mim. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, às vezes vocês vão ver que no vídeo eu volto e grifo uma coisa que eu já tinha lido e já tinha grifado uma parte. É porque eu gosto sempre de ler um pouco antes o que eu tô vendo, pra depois ir lá e grifar. Porque se você acaba já indo grifando, você grifa tudo. Então é muito importante você ir lendo, grifa às vezes só o mais importante, depois você volta e grifa o resto que precisa. Oi, gente, mais um update. Tô aqui começando mais um capítulo de leitura. E, gente, que saudade que deu das aulas de sêmio, de falar com o paciente, sabe? De aprender muita coisa em tão pouco tempo, sério. A aula prática é muito bom. Ai, quarentena. Sabe, bateu aquela tristeza, tipo... Queria ter minhas aulas. Enfim, mas não dá, né? Então, como dizia meu pai quando eu tava estudando no cursinho, foca e blinda. Então, bora focar e não pensar nessas coisas, né? Precisa se blindar desses pensamentos. Ainda mais quando você tem uma prova em poucas horas. Então, eu vou voltar aqui para os estudos. Gente, eu não tô filmando tudo pra vocês porque, né? Basicamente, eu tô lendo e vai ficar meio chato. Mas se vocês gostam, me avisem. Que daí eu ponho mais leitura no próximo vídeo, mas... Basicamente, eu tô lendo. Ainda mais alguns capítulos como esse aqui, que já tava todo grifadinho. Então, eu realmente não preciso ficar lendo e vendo que eu vou grifar. Eu só vou lendo o que tá grifado, que eu sei que é o que é mais importante. Então, bora voltar a estudar. E aqui estamos. Mais um capítulo e mais um picolé. Ai, gente, bora lá. São 1h28 da manhã, mas vai dar tudo certo. Então, gente... Bora dormir. Olha a minha cara de cansada. Ai, gente, agora passou do horário mesmo. Eu tava dormindo nos últimos dias umas 2h30 da manhã, 3 horas. Já são 4, então tá na hora. Dei meu máximo, revisei o máximo que eu podia. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um vlog até de madrugada. Jesus. E se vocês gostaram, deixem um like, comentem, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com pessoas que querem saber também o que uma aluna de medicina da USP tá fazendo em plena quarentena, às 4 da manhã de uma terça-feira. E me deem sugestões do que vocês gostam de ver aqui nos study vlogs, apesar desse ser o primeiro study vlog. Mas o que vocês querem ver mais aqui, o que vocês gostaram desse, o que poderia mudar. E se vocês querem, sei lá, musiquinha enquanto eu tô estudando ao invés da minha voz explicando. Enfim, qualquer sugestão, mandem pra mim nos comentários, por favor, porque eu vou ficar muito feliz. E eu vou poder fazer vídeo do jeito que vocês quiserem e gostam e tudo mais. Então é isso, gente, vamos lá. Agora eu vou dormir, que chega. Um beijo.